Matheus Cunha, 22 anos, é o goleiro titular do Flamengo. É um homem de confiança do Sampaoli. Santos vinha em uma fase, não vinha entregando o que se espera de um goleiro do nível do Clube de Regatas do Flamengo, de um goleiro de Série A. E aí Matheus ganhou a chance, Rossi ainda não tinha chegado e o jovem goleiro entregou um bom desempenho, ao ponto de hoje ser o titular, ser, como eu já falei, um cara de confiança do Sampaoli, que acabou, infelizmente, falhando na pior hora possível. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse goleiro hoje, quero trazer aqui alguns dados, quero trazer opinião um pouquinho. A posição de goleiro é uma posição muito específica, né, em que eu também não vou entrar em detalhes muito técnicos, porque avaliar goleiro, falar mais tecnicamente sobre o goleiro é muito complicado, tem que ser alguém realmente especializado no assunto. Então, eu vou falar aqui sobre alguns dados, vou dar algumas impressões que eu tenho e contextualizar um pouco, né? Porque acho que tem uma parte da torcida que não está muito satisfeita com o Matheus, mas está deixando de contextualizar algumas coisas e está deixando de levar em conta algumas coisas que eu entendo que são importantes. Então, vamos fazer o seguinte: deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito, eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Pessoal, deixar um recado rápido antes da gente seguir. Considere a possibilidade de virar membro do canal Falando de Tática, tá? Merrequinha que você vai pagar e eu estou entregando para os membros do canal. Além de um grupo de WhatsApp que a gente bate papo lá sobre tática, sobre um monte de coisa que é muito bacana, tem também a transmissão tática, em que eu faço uma transmissão que eu falo sobre os aspectos táticos do jogo em tempo real, durante os jogos do Flamengo. E está sendo uma experiência bem legal, a turma está gostando, então não deixa de virar membro aqui não, para a gente crescer essa família. Tá bem legal essa experiência e está sendo bem bacana. Tá? Então não perde tempo e vira membro aqui do canal. Vai ajudar também o canal a crescer e, enfim, conto com a ajuda de todos aí para a gente crescer o canal Falando de Tática, beleza? Vamos para o conteúdo? Vamos falar um pouquinho sobre o Matheus Cunha. Bom, gente, o Matheus é o goleiro titular, né, mais jovem da Série A, tá? Ele é nascido em 24 de maio de 2001. Bom, gente, é importante a gente contextualizar as coisas, né? O Matheus era a opção viável que tinha. O Hugo já tinha tido a chance dele, já tinha tido uma fase difícil, já não estava entregando o que dele se esperava, e a torcida também com muita animosidade para cima do Hugo, então ele era um terceiro goleiro que estava descartado praticamente. O Flamengo só esperando chegar à janela de meio do ano para negociar o Hugo. O Santos realmente não estava entregando essas atuações em bom nível, falhando constantemente. E o Sampaoli acredita no Matheus, dá uma oportunidade para o Matheus, mas também muito porque não tinha muita outra opção, pessoal. Era o Santos, o Hugo, que já tinha esse problema, que eu já comentei com vocês aqui, que todo mundo sabe, e o Matheus. Então, era o cara que estava ali naquele momento. A verdade é que o Matheus entrou e entregou o futebol de bom nível, tá? Tem algumas coisas para melhorar? Tem, porque ele é um jovem e goleiro é uma posição que precisa mais tempo para amadurecer, para maturar, né? Então, assim, não adianta a gente falar assim, não pode colocar um goleiro tão jovem na meta do Flamengo, porque era a opção que tinha. O São Paulo correu esse risco. A vida do técnico, eu sempre falo que é uma vida de fazer escolhas e correr riscos. O técnico está o tempo inteiro fazendo essas escolhas e correndo risco. Quando dá certo, todo mundo bate palma e elogia. Quando dá errado, é o burro. E faz parte da vida do técnico isso. Então, a escolha que ele tinha naquele momento para fazer era colocar o goleiro jovem. Ele vai ter o bônus e o ônus. É assim que funciona. Vamos seguir aqui para a gente ver um pouquinho mais de informação do Matheus. Bom, ele foi convocado para a seleção olímpica, na minha opinião, com muito merecimento. Foi titular ontem na partida contra o Marrocos. O Brasil perdeu. Muita gente falando que ele falhou no gol. Talvez a bola fosse defensável, né? Achei que o chute foi bem forte, foi no canto. Mas a verdade é que tem uma parte da torcida que está com uma animosidade tão grande com o Matheus já, que qualquer gol que ele toma, qualquer gol que seja um pouco mais defensável, já vira motivo para a turma cair de pau. Me espanta porque as pessoas acham que o jogador de futebol não tem a prerrogativa de errar, né? Então a gente viu muita gente falando que tinha que tirar o Cunha, tinha que barrar o Cunha do time titular do Flamengo quando ele falha contra o Olímpia. E não é assim que as coisas funcionam, né, gente? Não é por conta de uma falha que você vai tirar um goleiro. O Cunha não vinha falhando, ele não vinha entregando um futebol de baixo nível, ele não vinha realmente já numa má fase. Ele falhou na pior hora possível, essa aqui é a grande verdade. Mas a verdade é que ele vinha bem. E eu vou comprovar isso para vocês aqui com dados, com informações e também com imagens, tá? Então fica aqui o vídeo, deixa o seu like, tá?
e não deixa de também se inscrever no canal se você não for inscrito. Bom, o Matheus foi titular em 77% dos jogos do Flamengo, está na beira de fazer aí um turno que ele foi efetivado como titular. Então, é só por isso que ele tem 77% dos jogos. Então, é uma porcentagem alta, mas poderia ser 100%, só não é 100% porque ele assumiu a vaga já na 5ª rodada do primeiro turno. O iScout é uma plataforma profissional que os clubes usam, muito apurada em dados, em informações, em vídeos. Eles disponibilizam lá para a gente os vídeos. Esses vídeos que eu trago aqui para vocês no canal, é de lá que eu retiro. O iScout realmente é uma plataforma muito grande, muito completa, e é utilizada pelos clubes, né? E pelos scouts, pelos analistas de desempenho do mundo todo. E eu tenho acesso a essa plataforma e os dados lá são muito apurados. Eu sempre olho também o SofaScore, olho o Footstats, sempre estou consultando os outros para entender a diferença que alguns trazem em termos de dados. Acho que sim, é importante a gente poder olhar várias fontes, mas é importante também dizer que o iScout é muito confiável, porque realmente é uma plataforma que entrega os dados para os clubes do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro. Então, aqui no iScout, o Matheus é o líder de defesas por 90 minutos no Brasileirão. Por que eu estou colocando por 90 minutos? Porque o Matheus realmente perdeu os 4 primeiros jogos do campeonato. Ele não era titular. Então, se a gente for colocar o número total de defesas, o PR está na frente, porque o PR já era titular. Então, fazer uma comparação, por exemplo, do Matheus com o PR, um PR tendo 4 jogos a mais, fazer uma comparação de números totais, é injusto com o Matheus. Então, é muito mais legal a gente olhar por 90 minutos, a média por 90 minutos, por jogo, né? Então, o Matheus é o líder de defesas por 90 minutos. Isso fala um pouco, é óbvio, da fragilidade defensiva que o Flamengo tem em alguns momentos. É um time que sofre muita finalização, mas a verdade é que o time sofre muita finalização, mas o Matheus defende muitas bolas, né? Então, o time poderia estar sofrendo muita finalização e o Matheus não estar defendendo essas bolas. Então, o fato é que ele está entregando essas defesas, isso é inegável. Outro dado importante aqui do iScout, que também é um pouco diferente do dado do SofaScore, é que ele é o líder de gols expectáveis defendidos, 8,29. Tá? Ele é o primeiro, segundo o iScout. O que é gol expectável, né? Gol expectável é que é um gol que você espera que vá sair o gol naquele lance. Ou seja, a situação é tão clara de gol que é esperado que vá sair o gol naquela situação. O Matheus evitou 8,29. Tá? Então ele é o líder, segundo o iScout, desse tipo de situação. Para a gente colocar numa linguagem mais simples, no meu entendimento, é bem simples de falar. Defesas difíceis, né? Defesas que você esperava que fosse sair um gol e o cara vai lá e consegue tirar um coelho da cartola ali. O Matheus, realmente, a gente vai até olhar aqui algumas defesas dele daqui a pouco. Ele fez bastante defesas difíceis aí durante a temporada, desde que ele assumiu a titularidade no Flamengo. O SofaScore coloca 7,57 gols evitados e coloca como 4º lugar. Tem um entendimento um pouquinho diferente e eu respeito o entendimento diferente do SofaScore. Não acho que o iScout tem que ser o único balizador, mas, como eu disse, o iScout é muito completo, traz informações bastante detalhadas. Então, eu considero muito o que o iScout fala. No SofaScore, ele está em 4º lugar em gols evitados. Mesmo assim, continua sendo um número bem impactante, né? É um goleiro jovem de 22 anos e está ali entre os principais goleiros do campeonato. Isso, para mim, diz muito sobre a qualidade do Matheus. O iScout tem um índice em que ele classifica os melhores jogadores do campeonato por posição. O Matheus, de novo, tem 22 anos e está entre os 3 primeiros, está no top 3. É o 3º melhor goleiro da Série A pelo índice do iScout. Esse índice, claro, vai medir ali as defesas, tudo que ele faz de uma forma geral, né? Pega aqueles dados, reúne todos e gera um índice e classifica os goleiros. Então, a gente precisa levar em conta também o que trazem os dados, sem esquecer de que a gente precisa contextualizá-los sempre, precisa colocá-los de uma forma consciente. As estatísticas de passes longos do Matheus, né? Isso é algo que o Matheus vem desenvolvendo e vem melhorando. E, às vezes, o Matheus faz muito passe longo por conta de estratégia também. Então, o Matheus é o 3º jogador que mais faz passes longos, né? Todos são goleiros, né, se forem reparar. Então, assim, sempre tem essa situação do zagueiro recuar a bola para o goleiro e vir algum atacante do adversário, né, vir algum opositor, pressionar e ele precisar dar esse passe longo, ele tenta direcionar esse passe longo, né? Então, na verdade, a gente está vendo aí o Everson como líder, o Tadeu e o Matheus sendo o 3º que mais faz passes longos no campeonato, né? Tem um pouco, como eu falei, de estratégia do time. Em alguns momentos o Flamengo buscou fazer essa bola longa, por exemplo, nos jogos contra o Fluminense, que fazia no Wesley, nas costas do Marcelo, para citar um exemplo aqui. Em alguns momentos tinha uma estratégia do São Paulo de buscar uma bola longa, uma diagonal longa. Naquele jogo contra o Botafogo, por exemplo, 3-2 no Maracanã no primeiro turno, também tinha essa estratégia. Depois que o Bruno Henrique também assumiu a sua titularidade, voltou a atuar com regularidade, o Flamengo tem também essa dinâmica de, eventualmente, quando está muito pressionado,
o Matheus tentar direcionar essa bola no Bruno, porque ele é muito forte nessa jogada, né? Com o Pedro, inclusive, agora também assumindo, voltando para o time titular, a gente acredita que o Pedro deva assumir essa vaga agora depois da data FIFA. Isso também pode ser reforçado, porque o Pedro também é muito forte nisso. E é uma saída, né? É um tipo de jogada que pode ser utilizada. A gente gosta de ver o time jogar curto, e eu gosto, pro meu gosto, é muito bacana ver o time jogar curto, mas também a gente tem que entender que em certas situações é importante utilizar essa bola longa para você atrair o adversário, ter uma situação de bola longa, ganhar aquela segunda bola ali, já numa zona avançada, e ter uma situação de superioridade numérica, enfim, superar o seu adversário dessa forma, né? O Matheus é o segundo também em passes longos por 90 minutos, né? Só fica atrás do Mariano, do Atlético Mineiro, e a gente está vendo aí de novo os mesmos caras, né? O Everson, o Tadeu, o Cleiton, são caras que fazem muito esse tipo de bola. E aí tem também o passe longo feito pelo Matheus, um pouco pela imaturidade, como eu falei. Ônus e bônus de ter um goleiro jovem. Tem um goleiro talentoso ali, com muito potencial, que está entregando em bom nível. Mas é um goleiro jovem, né? E aí acaba que, em alguns momentos, até por conta de ser um pouco mais jovem, de talvez não se sentir tão confiante em alguns momentos, faz a bola longa para não arrumar um problema para ele, né? A gente percebe que às vezes isso acontece também. Tem um pouco do fator do gramado do Maracanã também, às vezes, que eu acho que também tem que ser colocado aí na mesa em relação a essa questão do passe longo, né? O Flamengo, às vezes, a gente percebe que evita construir curto no gramado do Maracanã, que é muito ruim. Então, às vezes, para não correr muito risco, o São Paulo prefere que a equipe construa de forma um pouco mais longa, e aí o Matheus também acaba fazendo mais passe longo também por causa disso, às vezes. Ele vem cada vez mais melhorando nisso, e eu vou mostrar isso para vocês agora com imagens. Então, vamos para as imagens agora, para a gente poder enxergar um pouquinho de como é que o Matheus está entregando um jogo com o pé, que ele é bom com o pé, ainda precisa evoluir, é claro, mas é bom, tem muito potencial. E também vamos ver algumas defesas aqui do Matheus, que ele está entregando realmente em alto nível essas defesas, deixando o Flamengo vivo em muitos jogos, permitindo que o Flamengo possa empatar uma partida, permitindo que o Flamengo possa, às vezes, virar um jogo como foi contra o Galo. Então vamos lá para as imagens. Bom, então vamos olhar aqui para algumas defesas do Cunha. Como eu falei, eu não vou falar muito tecnicamente dessas defesas, porque a posição de goleiro é muito específica, você tem que fazer um estudo mais aprofundado, mais detalhado, mais técnico, voltado para essa posição, porque, obviamente, né, é uma posição muito diferente das demais por motivos óbvios. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é só olhar aqui algumas defesas. Por exemplo, o jogo contra o Curitiba, né? Essa importante defesa aqui, né? E é assim, quando faz uma defesa dessa que tá 1 contra 1 com o atacante, né? Tem sempre um valor muito especial, né? Se tivesse 3-0 do Flamengo, não era o caso, nem teria um valor tão grande, mas muitas dessas defesas cara a cara que ele faz, o jogo tá 0-0, tá 1-1, tá 1-0 pro Flamengo, ele não permite que o adversário empate, ou tá 1-0 pro adversário e o adversário não faz um segundo gol, que deixaria a partida muito mais complicada. Então, nesse ponto, ele é muito determinante nessas defesas, tá? Essa aqui, por exemplo, foi uma defesa importante contra o Galo, o jogo já tava 1-0, né? Ele faz essa defesa quase que cara a cara, depois ele faz mais essas duas aqui, ó, essa aqui linda, de mão trocada, né? O jogo ainda 1-0 para o Galo também. Depois essa aqui no chute do Pavon. Nesse jogo aqui, por exemplo, ele foi determinante para que o Flamengo virasse esse jogo, porque o jogo estava 1-0, o Galo começou muito melhor no segundo tempo do que o Flamengo, pressionando, finalizando, e ele manteve o Flamengo vivo no jogo, e muito por conta dessas defesas dele, o Flamengo conseguiu acabar, no fim das contas, no fim do jogo, virando o jogo, né? Contra o Fluminense ele também teve uma atuação soberba, né? Então defendeu essa bola aqui do Ares, né? E depois defendeu essa bola aqui, a queima-roupa, cabeçada do Nino também. Muito bem, foi muito bem nesse jogo. No fim das contas, a atuação do Cunha garantiu o 0-0 no placar e um ponto a mais para o Flamengo. A situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro poderia estar bem pior do que já está, se não fosse Cunha. Essa aqui é a grande verdade. E aí, no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, no começo de jogo, o Flamengo com uma vantagem mínima, né, ganhou de 1-0 no Maracanã. E aí, logo no começo do jogo, o Vitor Roque recebe essa bola aqui, gira, bate, e essa bola bate na trave. Mas antes da bola bater na trave, o Cunha toca nela, dá uma raspadinha assim com a ponta do dedo e evita que essa bola eventualmente pudesse bater na trave e entrar, pudesse entrar direto no cantinho ali. Então foi uma defesaça. E imagina só se o Atlético Paranaense faz esse gol na Arena da Baixada, início de jogo, faz 1-0 e deixa o placar agregado em 1-1. Né? Imagina o que poderia acontecer. É um estádio que a gente sabe que a torcida fica muito próxima, a acústica, né? É muito projetada para que a torcida consiga pressionar, então a gente não sabe o que poderia acontecer. O Flamengo talvez não tivesse nem nessa final de Copa do Brasil, que está agora, se o Cunha não tivesse ali, por exemplo, para defender essa bola. Depois pegou algumas outras bolas também nesse jogo, foi muito importante também nesse confronto, especialmente no jogo da volta.
Jogo contra o Palmeiras também, defesaça aqui, queima-roupa também, um jogo que foi 1-1, né? Então, assim, essa defesa é determinante para que o Flamengo não tivesse perdido aquele jogo, né? E aqui, ele defendendo esse pênalti contra o Fortaleza, o jogo estava 0-0, 10 minutos do primeiro tempo, e o Flamengo acabou vencendo esse jogo. Imagina se o Flamengo sofre esse gol, né? O tanto que o time não ia sofrer para poder conseguir ter que virar, ia ser muito mais trabalhoso, muito mais complicado, e talvez até não tivesse vencido essa partida. Aqui no jogo contra o Cruzeiro, também uma defesaça, sai, fecha o ângulo, defende o jogo, tava 1-1 nesse momento, tá? Então ele manteve o Flamengo vivo no jogo também. E construindo, né? O jogo com o pé, como é que tá o jogo com o pé do Matheus? A gente sabe que ele tem um potencial muito grande, acho que ainda pode desenvolver um pouco mais, pode melhorar um pouquinho ainda. Agora, tem se desenvolvido, né? Claro, é nítido que ele vem evoluindo. Quer ver? Jogo contra o Botafogo agora, última partida que o Flamengo atuou, né? No Campeonato Brasileiro, vitória. Olha como é que ele está conseguindo fazer essa bola longa aqui já mais tensa, que é mais difícil, tem que fatiar, né? Mais rápida, né? Para chegar mais longe e dificultar o adversário. Essa bola mais rápida, mais tensa, sempre chega mais rápido. E aí quando ela chega mais rápido, ela diminui a chance do seu adversário se deslocar e chegar para te pressionar, né? Aqui o Pedro, infelizmente, acabou não conseguindo dominar bem essa bola, mas o Matheus cada vez mais conseguindo desenvolver essa bola longa, fatiada, mais tensa, está evoluindo claramente nesse tipo de jogada. Aqui, ele conseguindo fazer com a perna esquerda, uma diagonal aqui direto no Bruno, tá? Isso aqui é difícil de fazer, tá? Isso aqui não é para qualquer goleiro não, tá? Essa ambidestria para poder fazer bola longa. Tá bem claro para mim que tá treinando bastante isso e tá desenvolvendo, tá? Aqui, ele jogando a bola no chão para jogar com o pé aqui, já identificou o homem livre, né? Olhou lá para a profundidade, enxergou o Gerson aqui na vantagem, sem marcação, e fez a bola com muita precisão. Então, dá para perceber que ele está se desenvolvendo. E aqui, de novo, direcionando a diagonal longa aqui no Bruno, ó. Bem direcionada, tá? Bem direcionada. Muita precisão nesse passe aqui, nessa bola longa pro Bruno. Vamos ver mais um lance aqui, que ele jogando curto. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ele achando o pulgar aqui, o Flamengo construir curto. Isso aqui é só um exemplo dele jogando curto. Ele tem se desenvolvido cada vez mais nesse jogo curto, a capacidade de jogar curto. Aqui jogando de primeira, né? Que é importante também, né? Capacidade de entendimento de quando é que é para matar a bola, esperar o adversário te pressionar, né? Ele também tem desenvolvido muito essa capacidade de dominar a bola, esperar para que o adversário venha pressioná-lo, quer dizer, está traindo a marcação para poder jogar nas costas, para poder achar nas costas. Isso é importantíssimo para o goleiro, né? Ter essa calma, ter essa capacidade de esperar a pressão chegar para poder atrair essa pressão, para poder jogar nas costas. E também tem o entendimento de quando é para jogar de primeira, né? Então aqui não precisava dominar, esperar, já está vindo a pressão, então de primeira já joga no outro corredor e faz o time progredir. Então também está evoluindo nesse entendimento, tá? E aqui mais uma vez, ó, de esquerda, uma bola bem difícil de esquerda, tá? Dominou com a direita, achou o Wesley aqui, estava na vantagem aqui, o Wesley sem marcação, ele faz de esquerda com precisão. Não é simples isso aqui, gente, isso aqui é bem difícil, tá? Então ele acha o Wesley aqui nessa bola aqui. Então, realmente, tem que valorizar isso. Eu só mostrei só um exemplo dele jogando curto, né? Mas a verdade é que ele tem desenvolvido cada vez mais. Não quis mostrar muito exemplo, porque acho que o vídeo ia ficar muito longo, já tá longo esse vídeo, na verdade. E dá pra gente perceber durante os jogos que, como eu já falei, às vezes hesita um pouco, mas a verdade é que ele vem cada vez mais sendo capaz de construir curto também, jogar curto, com confiança e com qualidade nesse passe. A verdade, gente, é que goleiros falham, zagueiros falham, atacantes falham, eu falho, você que tá aí do outro lado também falha. A gente precisa entender que a falha faz parte. É claro que quando o goleiro falha, fica muito óbvio, fica muito latente, porque ele é o último cara ali para evitar um gol. Então, quando ele falha, normalmente sai um gol do adversário. E isso fica muito gritante aos nossos olhos. E o Cunha, o Matheus Cunha, falhou na pior hora possível, né? E aí acho que até entra um pouco do componente sorte-azar. A gente pode até falar do fato dele ser um goleiro jovem, pode ter sentido a pressão do jogo no Paraguai, talvez sim. Foi o que eu falei. O São Paulo correu o risco de ter um goleiro jovem que ele acreditou, que ele sabe que é muito talentoso, era a opção que ele tinha naquele momento, e sabia que naquele momento ele também poderia correr o risco de ter um goleiro jovem que eventualmente pode sentir a pressão de um jogo. O Cunha falhou na pior hora possível, isso é verdade. Não dá pra dizer que ele não falhou, especialmente no segundo gol do Olímpia, né? Pra mim tá bem claro que no segundo gol realmente é uma falha bem gritante, assim, bem clamorosa. Agora, para dar uma opinião muito pessoal minha, tá? Acho que também existe um risco de colocar o Rossi, que vinha sem atuar na Arábia, estava na reserva lá. Por mais que seja um goleiro qualificado, que tenha as suas credenciais de goleiro experiente, goleiro do Boca e tudo mais, não dá para colocar um goleiro sem ritmo, porque também é um risco. A grande verdade é que a vida do técnico de futebol é escolher que tipo de risco que ele vai correr. Risco ele vai estar sempre correndo. Então,
Ele quis evitar o risco de colocar um goleiro que estava sem ritmo e quis prestigiar, vamos dizer assim, né, dar crédito ao goleiro que estava ali com ele, entregando um bom futebol, meritocracia. Tem muito torcedor que pede para que haja meritocracia no time, mas ao mesmo tempo também quer que o Rossi entre. A turma tem que escolher o que quer, né? Tem que decidir o que quer. Quer que o Rossi entre, quer que o Rossi tenha uma oportunidade, quer que o Rossi assuma a vaga de titular, ou quer que o técnico valorize a meritocracia do grupo. As duas coisas não dá, as duas coisas ao mesmo tempo não acontecem, tá? Então, eu, na minha visão, acho que realmente seria muito injusto com o Matheus tirá-lo do time por causa de uma falha. Acho que ia ser um recado muito ruim para o grupo, né, do São Paulo dizer assim, você falhou uma vez, eu vou te tirar. Porque não é assim que funciona, as pessoas têm direito de falhar, por mais que tenha sido numa hora decisiva. Então, nesse ponto, eu concordo muito com a comissão técnica do São Paulo, com o São Paulo, o preparador de goleiro, de ter mantido o Cunha no time, né? Porque ele vinha entregando futebol de alto nível e falhou, infelizmente, na pior hora. Então, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, obrigado pela parceria, pela audiência de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, com as amigas. Debate aí, bom pra gente falar, né? Um debate saudável, educadamente, leva pro grupo. E aí, o que vocês acham? Cunha? Rossi? Acho que o Cunha falhou, falha muito, é goleiro ruim, não é bom, é frangueiro. O que vocês acham? E aí, vale o debate aí nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa, no bar, no jantar em família e tudo mais. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, fui!